Bom, vamos lá. Você pensou que essa aula 1 jamais terminaria, não é mesmo? Mas a gente precisou dividir essa aula 1 em 5 pequenos blocos, senão, além de ficar cansativo, não ficaria nem um pouco didático, não é mesmo? Agora sim, vamos para a última parte dessa aula 1. A aula 1 que eu vou chamar de digitação de dados e conversão de tipos. Confesso que é a parte mais legal dessa aula 1, e olha que a gente ainda está no básico do Java. Vamos lá? Bom, o que a gente vai usar para receber a digitação de dados do usuário? A gente vai usar um objeto do Java chamado JOptionPenny. E é assim mesmo, pessoal. Olha, no Java, toda classe começa com maiúsculo e a segunda palavra com maiúsculo. Se houver uma terceira, também é maiúsculo. Por isso que o objeto JOptionPenny, que é de uma classe, o J maiúsculo, o O maiúsculo e o P maiúsculo. Não pode errar isso na hora de importar o objeto, como eu vou mostrar a seguir. Se você digitar tudo minúsculo ou esquecer de colocar o J, o O ou o P em maiúsculo, não vai dar certo. Então, o JOptionPenny, ele me permite, entre outras coisas, criar uma caixa de diálogo com essas que você está vendo aí. Eu posso perguntar para o usuário assim, ó, primeiro valor, para ele digitar o primeiro valor, segundo valor, para ele digitar o segundo valor. Vamos ver como é que faz essa brincadeira aí? A primeira coisa que eu preciso fazer, então, antes da classe, olha, eu vou lá no Java, no Eclipse, por exemplo, e peço para criar um new class e crio a classe chamada exemplo1 JOptionPenny. Tudo bem, criei a minha classe, mas eu dou um enter lá antes do public class e antes da classe eu tenho que importar o objeto JOptionPenny, porque ele não é default, não é padrão. Como que eu importo o JOptionPenny? Ele pertence a um pacote chamado Swing. Então, a importação é assim, import espaço javax, tudo minúsculo, ponto, swing, tudo minúsculo, JOptionPenny, como eu já tinha explicado, com J, O e P maiúsculo, ponto e vírgula. Pronto, a classe está importada, eu já posso utilizar esse objeto. Então, vamos lá no procedimento main, ver como que eu crio uma caixa de diálogo como aquelas que eu acabei de mostrar. Eu estou criando aí duas variáveis do tipo string, nome e e-mail. Eu digo nome recebe JOptionPenny, ponto, show input dialog. O que é show input dialog? Na verdade, é um método da classe JOptionPenny, que nada mais é do que uma função do JOptionPenny que recebe como parâmetro a mensagem que você quiser e o valor que for digitado vai ser jogado na variável nome. Então eu escrevo show input com I maiúsculo e D maiúsculo. Então é show input dialog. Abro parênteses e coloco a mensagem. Entre aspas, digite um nome, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então é esse show input dialog com uma mensagem entre parênteses que vai gerar uma caixa como aquela que a gente acabou de ver. E aí eu vou dizer que e-mail recebe joptionpenny.showInputDialog, abro parênteses, digite o e-mail de, e aí se eu quiser eu posso colocar a variável nome aí, olha, porque o nome já foi digitado, então se o usuário digitou Creuza, vai aparecer digite o e-mail de Creuza. E aí eu vou imprimir system.out.println, a variável nome, mais possui o e-mail entre aspas, a variável e-mail, ok? Então é simples assim, é JOptionPenny, show input dialog e a mensagem, tá bom? Bom, mas o seguinte, este método show input dialog, para o Java, ele retorna um tipo string. Olha o que vai acontecer se eu criar o seguinte, int idade. Idade recebe JOptionPenny.showInputDialog a palavra idade, para o usuário digitar a idade. Caso eu faça isso, mesmo que o usuário digite um número, por exemplo, 35, a variável idade não vai receber o número 35, ela vai receber a string 35, porque o retorno do show input dialog é do tipo string. Então, se eu fizer isso aí, vai dar um erro de compilação. Por isso que eu brinquei e chamei essa classe de erro de compilação com JOptionPenny. Experimenta, ainda não é hora do hands-on,
Mas caso você queira parar o vídeo, dê uma paradinha, experimenta criar exatamente essa classe aí no Java, compila para que você veja o erro. Bom, então como resolver esse problema de transformar esse tipo string do método showInputDialog num tipo integer, por exemplo, ou int, perdão, ou num tipo double? O Java possui classes integer, long, float, double, que possuem métodos para fazer conversão. Não confunda que lá no início dessa nossa aula 1, nós vimos o tipo int, o tipo long, o tipo float e o tipo double. Assim mesmo, em minúsculo. Então, uma coisa é o tipo double, outra coisa é o tipo int. Aliás, a mesma coisa é o tipo int. Tanto o tipo int quanto o tipo double, a gente chama de tipos primitivos. Agora, a classe double e a classe integer me permite fazer conversão. Vamos ver fácil? Observe o que eu vou fazer nesse programa. Eu estou chamando de convertendo strings. Assim que eu terminar a explicação dele, você pode testar. String N1, N2, N3. Então, estou criando as três variáveis do tipo string. Criei uma variável do tipo int, valor 1. Criei uma variável do tipo float, valor 2. E criei uma variável do tipo double, valor 3. Observe que como N1, N2 e N3 são do tipo string, mesmo que eu coloque um número nelas, eu devo colocar entre aspas. N1 recebe aspas 1, 2, 3. Fecho aspas, ponto e vírgula. N2 recebe 4,55, entre aspas. E N3 recebe 3,69, entre aspas. Então, N1, N2 e N3, embora pareçam ser números, na verdade são strings que eu joguei numa variável do tipo string. Então, como eu converto isso utilizando as classes integer, float e double? Olha como é fácil. Continuando, eu escrevo valor 1 recebe integer com I maiúsculo, porque eu estou me referindo à classe integer, ponto parse int com o I maiúsculo, que eu estou me referindo ao método int da classe integer. É um método que retorna um valor do tipo int. Então, se eu colocar parseInt, que é um método nada mais é do que uma função chamada parseInt, e entre parênteses N1, o que o Java vai fazer? Vai pegar N1 e vai fazer o que ele chama de parseInt, que é uma conversão para inteiro, e aí eu posso jogar na variável valor 1, que é inteiro. E aí eu posso fazer o mesmo com a variável valor 2, que é do tipo float. Valor 2 recebe float em maiúsculo, porque é a classe float, ponto parse float. Observe que parse é minúsculo e float com F maiúsculo. Parse float, que é o método que vai converter em tipo float. Então, converto N2 em float. E, finalmente, o valor 3 recebe double, que é a classe double, ponto. Parse double, que é o método ou a função chamada parse double da classe double, que vai converter N3 para um tipo double. Então, se eu imprimir valor 1, valor 2 e valor 3, vai dar certinho, porque eles foram devidamente convertidos, ok? Você pode dar uma pausa e experimentar testar isso. Mas antes, então, só para a gente encerrar esse papo, observe que essa última parte é longa, mas como eu falei, é a mais interessante. Voltando ao nosso método showInputDialog, se eu criar uma classe aí, ó, convertString do JOptionPenny, eu criei string nome, int idade e double altura. Como a gente já tinha visto antes, nome pode receber o JOptionPenny showInputDialog digite nome, porque o showInputDialog vai retornar um tipo string. E a variável nome é do tipo string, tudo bem. Agora, a idade, como é uma variável do tipo int, para ela receber o JOptionPenny, eu tenho que fazer a conversão. Então, eu posso falar que idade recebe integer.parseInt, e o que eu quero converter? O resultado do showInputDialog. Então, ficou uma sentença longa, mas vamos explicar devagar. Integer.parseInt é o método que converte para inteiro, não é o que a gente acabou de ver? E JOptionPenny showInputDialog é o método showInputDialog do JOptionPenny que vai receber a digitação. Eu escrevi digite idade. Como o que o usuário digitar, mesmo que seja um número, por exemplo, 35, vai ser um número do tipo string. Mas o parseInt vai converter esse tipo string para inteiro. E a mesma coisa eu faço com a altura. Olha, a altura é do tipo double.
eu vou pedir o usuário para digitar a altura. Mas se eu apenas utilizar o GOptionPen show input dialog e digite a altura vai vir como sendo caractere, como sendo string. Então eu utilizo double.parseDouble. O que eu quero converter para double? O resultado do show input dialog do GOptionPen. E aí o usuário digita a altura, ela é convertida para double, ok? E aí sim eu posso imprimir a idade e a altura, tá bom? Na verdade, então você tem agora, se quiser fazer o hands-on, dois programinhas para testar. Este aqui e o anterior. Então, hands-on. Deu uma paradinha, volta no vídeo e experimenta criar essas duas classes aí e testar para você ver. Com isso, a gente encerra a primeira parte do básico do Java, a aula 1, que a gente falou de print e println, tipos de variáveis, cast tipo string, operações aritméticas, digitação de dados com JOptionPen e finalizamos a digitação de dados com o quê? Com a conversão de tipos. Então, só para encerrar que essa aula já está ficando meio longa, quero dizer o seguinte, por isso que eu digo que Java não dá para aprender no primeiro dia de aula, assim quando a gente começa a aprender o que é variável, porque é um pouquinho complexo, não é mesmo? Obrigado e até mais.